Por isso que está escrito lá em Romanos, vamos continuar a segunda parte, as partes da série que eu estou montando, falando sobre a igreja de Efésios. Tentar dar uma visão de como que era a igreja de Efésios, o que aconteceu, tentar explicar um pouco aquilo que eu conheço da palavra do Deus Pai e do Deus Filho, que eu estou estudando a Bíblia e vendo outros detalhes para falar sobre isso. Então, continuando, assista os vídeos anteriores e os próximos vídeos para entender o que eu estou falando. Então, para mostrar o que significa amor com mais facilidade, mais diligência, é preciso cumprir, ou melhor, fazer o que está escrito no primeiro mandamento e no segundo mandamento real, que Tiago fala. São 2 mandamentos reais para se tornar rei, igual eu sou o rei. Está escrito lá em Tiago, o segundo mandamento real, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ti mesmo, no livro de Tiago. Então, a gente tem que fazer isso. Amar a Deus, fazer tudo o que está escrito no Novo Testamento, que Jesus pregou, e amar o próximo como a ti mesmo. Pronto, você se tornou um membro evangélico da igreja cristã verdadeira. Você recebeu o Espírito Santo, porque você está ouvindo a palavra. Você está recebendo o Espírito com E maiúsculo. O batismo do Espírito Santo é através da palavra. Pronto, você já está com o Espírito. Agora, você não pode perder o Espírito. Você não pode diminuir a intensidade da luz do Espírito que está dentro de você agora. Você tem que deixar a sua vela, a sua lâmpada acesa, que é o Espírito com E maiúsculo. Você se tornou membro da igreja cristã, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque você está ouvindo a palavra, como eu ouço a palavra também quando eu vou na igreja, Assembleia de Deus. Então, é assim que a gente descreve o que significa a igreja. E Paulo está falando isso no versículo 4. Para a gente se tornar santos e irrepreensíveis, agora nós temos que fazer o que está escrito nos mandamentos de Jesus, que é os fundamentos sagrados, que depois nós vamos fazer vídeos falando sobre isso. Então vamos continuar, versículo 5. E nos predestinou para filhos a minha Bíblia está rasgada nos cantos, porque eu usei ela bastante, né? Eu fiquei 4 anos usando ela todos os dias, então ela tá muito batidinha, né? E tanto é que a folha tá até fora da Bíblia, né? Ela tá solta, né? Então, onde que eu parei? No versículo 5. E nos predestinou para filhos eu acho que é adoção. Não é adoração, porque eu não estou conseguindo enxergar que rasgou, mas é adoção. Por Jesus Cristo. Esse versículo é importante, depois nós vamos analisar ele. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então vamos analisar aqui com calma. Nós temos todo o tempo do mundo, porque eu faço vários vídeos, então eu vou fazendo por partes.
tem uma palavra que eu tenho que procurar no dicionário, que eu esqueci de pegar o dicionário, e tem umas outras coisas importantes aqui. Vamos começar a analisar então a palavra. Versículo 5. A palavra que Paulo está falando. E nos predestinou. O que significa a palavra predestinar? Eu já fiz um breve levantamento sobre esta palavra. A predestinação significa a visão que Deus ele vê tudo o que vai acontecer no futuro. Então ele é predestinado. Então ele já sabe o que vai acontecer. Então por isso que nos predestinou para filhos de adoção. Nós somos filhos adotivos, como eu já falei, porque nós somos crentes cristãos oriundos dos povos gregos e gentios. Todo mundo. Não existe mais raça. Aliás, existe a raça judaica e a raça grega. No modo geral de dizer, os gregos. Uns são judeus e outros são gregos, mas agora não existe mais esta divisão. Agora todo mundo é igual. Se você quer continuar sendo judeu e grego, desculpa eu falar, aí é problema seu. Porque daí você vai ter outra religião que não é essa que nós estamos falando agora. A da Bíblia e a da Igreja Evangelho dos Pobres. É a verdade, eu tenho que ser sincero. Você não pode ter duas religiões. A religião judaica, com o cristianismo que nós estamos pregando aqui, e a religião grega, com o cristianismo que nós estamos pregando aqui. Não pode. É isso que está escrito aqui. É somente para o povo da Igreja de Jesus Cristo que faz tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Como eu fiz, eu era morador de rua, eu fui parar dentro da floresta amazônica, eu não tinha dinheiro para comer, eu fiquei lá dormindo lá dentro da floresta sem dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, como é que eu ia comprar comida se não tem lanchonete, não tem restaurante? No meio da floresta amazônica vai ter essas coisas que está escrito justamente aqui na Bíblia, que são coisas que não são pertinentes à doutrina cristã? Como que pode? Então, desta forma, Deus e Jesus, eles vão escolher as pessoas que fazem aquilo que eu estou fazendo, vivendo uma vida fora do mundo. Então, essa adoção, ela é tanto para os judeus como para os gregos, porque o povo judeus e israelitas, eles foram extintos, eles não existem mais. Eles já foram julgados, já foram condenados, já foram salvos. Já está escrito na Bíblia, em Apocalipse, Jesus ele já revelou tudo. Só que o tempo que a gente tem que descobrir. Eu sei que aconteceu isso porque eu faço estudo da Bíblia, escrevi nos meus cadernos, quando eu estava morando na praça, na rua, dormia na calçada. Eu ficava escrevendo, as pessoas ficavam vivendo a vida delas mundana, gentil e judaica, e eu ficava lá estudando a Bíblia. É uma opção, por isso que eu estou falando. A minha vida é diferente da vida das pessoas comuns. Hoje não existe mais pessoas comuns. Não existe mais pessoas que
tem que escolher uma religião. Só existe uma religião só, não existe várias. Se a pessoa tiver outro pensamento que não seja esse que eu estou falando, ela não é cristã. Ela é de outras religiões. Então, ela não se enquadra aqui no perfil do estudo que nós estamos fazendo. Porque só os filhos da adoção, através de Jesus Cristo, não é através da lei, dos mandamentos de Moisés. Preste atenção, Paulo está falando que é através dos mandamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus agora. Porque Deus está descansando, Deus Pai. Olha, Deus Pai, ele está lá, assim, vou dar um exemplo. Deus Pai, ele está tirando férias, ele está lá na praia, curtindo o mar, ele já fez o que ele queria fazer, porque demandou muito poder. Então ele tá lá descansando, igual eu tô aqui deitado na minha cama, que é 2 colchão que eu ganhei dos irmãos, que são crentes fiéis de verdade, da Igreja Assembleia de Deus. Eu ganhei. Eles saíram do culto, vieram me entregar aqui na minha casa, onde eu estou morando. Eles se preocupam comigo. Eles gostam de mim, eles me amam. É isso que eu estou falando, é esse amor. É o amor fraternal. Que hoje em dia as pessoas não têm porque elas são do mundo. Então, a gente não pode ficar falando para qualquer pessoa essas revelações. A pessoa, ela tem que ser humilde, ela tem que chegar, se comunicar comigo, ela tem que falar comigo. Ninguém fala comigo, ninguém quer saber, ninguém se importa. Então essas pessoas estão fora, elas não vão ser eleitas. Elas acham que vão ser. Mas, quando eu começo a pregar o evangelho dos pobres, aí eu provo que vocês não vão ser eleitos. Porque se eu quiser começar a fazer vídeo só falando da questão dos pobres, aí eu vou mostrar que vocês não estão cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Mas como são tantas coisas, então eu não vou ficar entrando toda hora nessa questão do evangelho dos pobres. Mas eu já falei várias coisas sobre o evangelho dos pobres. Mas eu acho que ninguém acreditou, então eu não posso fazer nada. Porque quando eu estava na rua, o que acontecia? Eu dependia de todo mundo. Todos os acontecimentos que aconteciam comigo, pessoal me maltratando, me ajudando, eu falava assim, coisa que eu nunca fazia quando eu tinha dinheiro. Muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe. Que o Senhor dê a paz, que deu a graça para você. Ficava agradecendo várias vezes as pessoas. Daí o meu comportamento mudou completamente. Eu já era uma pessoa que tinha educação. Eu não sou perfeito, mas eu tinha educação. Mas na rua eu consegui controlar os meus nervos. Eu ficava com raiva, fico com raiva das coisas que acontecem comigo, do jeito que as pessoas me tratam. Mas aí eu fui entrando em contato com várias pessoas, daí eu vi que cada pessoa tem um jeito diferente. Só que eu nunca vi uma pessoa que tem o mesmo jeito do que eu. Eu conheço agora algumas pessoas que têm quase o jeito que se parece comigo, principalmente na igreja que eu frequento, porque eles são santos, a Igreja Assembleia de Deus.
todos os membros que frequentam lá. Mas, no cotidiano, a minha relação com as pessoas é assim. Eu não fico assim, fazendo picuinha, eu não fico querendo brigar. Eu vivo a minha vida voltado para a palavra de Deus. Daí, quando acontece algum problema, algum conflito, daí é inevitável, daí a gente acaba perdendo a cabeça. Mas aconteceu várias vezes, mas dentro do tempo que eu estou vivendo esta fase, eu tenho mais o espírito da paz, da tranquilidade, da graça, do que o outro espírito ruim, maligno. Porque depois a gente pede perdão, daí Jesus perdoa, daí volta tudo ao normal. Por isso que hoje estou aqui falando a palavra de Deus. Por isso que Deus predestinou os filhos de adoção. Os filhos de adoção são os judeus e os gregos. Só que os judeus têm uma outra condição de salvação, que seria os 144 mil, mas não existe mais. Esta lista já está completa já. Depois nós vamos falar sobre isso, que é a salvação do povo de Israel e de Judá. Então, seguindo esse pensamento, Paulo diz assim no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós que somos gregos e judeus, mas os judeus de hoje não são os mesmos judeus do passado, mas os gregos do passado são os mesmos gregos gentios de hoje. É difícil explicar isso, mas eu penso assim. Porque os judeus de hoje, eles não são judeus, eles são gentios. Então, principalmente se tratando da questão religiosa. Porque os verdadeiros judeus israelitas não existem mais, eles foram extintos. Igual a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés foram extintos e a lei foi abolida, como eu estou explicando aqui várias vezes nos vídeos. Então, deixa eu ler aqui. Seguindo esse pensamento, Paulo ele usa uma palavra que eu já vi na Bíblia, mas eu esqueci o sentido dela, o que significa. Daí eu vou tentar pegar meu dicionário ali. Ainda nós temos um pouco de tempo, então eu vou fazer este serviço que eu vou fazer agora e terminar essa conclusão do pensamento do capítulo que nós estamos tratando. Vou pegar aqui, vou ver se eu consigo. Aqui. Achei, peguei. Se eu consigo pegar, né? Peguei. Agora vamos ver essa palavra que eu acho que não tem aqui no glossário da minha Bíblia. Mas antes eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que não tem não. Deixa eu ver se tem essa palavra aqui. Que ela é uma palavra diferente, né? E daí, quando é uma palavra diferente, daí a gente demora para gravar, para lembrar. Mas eu acho que não tem aqui não. Então, como já está no final aqui do vídeo, eu vou aproveitar para fazer isso e descansar um pouco. Olha que tem mesmo, ó. Achei ela aqui, ó.
Beneplácito significa aprovação, consentimento. Deixa eu ver aqui. Aprovação. Marcar aqui para não perder aqui. Então é isso, agora tô lembrando. Exatamente. O consentimento, a aprovação, que é a vontade de Deus. Por isso que hoje nós estamos salvos. Por quê? Porque eu já falei nos vídeos que a salvação ela já começou já. Depois que Jesus Cristo morreu, já começou tudo já que está escrito nos livros proféticos. Apocalipse, esses livros já começou. Já a salvação. Os 144 mil que são israelitas e judeus já estão salvos. Eles estão até vivendo no mundo espiritual da luz. E o resto do povo judeu israelita estão nas trevas, no inferno. Junto com os gregos gentios da antiguidade. Eles estão no mundo das trevas. E os filhos da adoção, que foi através de Jesus Cristo, pela vontade do nosso Deus Pai, tanto os vivos e os mortos que já morreram, eles já estão julgados já também. Só está esperando a próxima etapa, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí eu vou terminar por aqui, daí nós continuamos no próximo versículo. O mesmo tema. A paz do Senhor, fique com Deus.